Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade. Eu sou Amanda Carvalho e, bom, hoje eu tô tentando fazer um teste de uma captura de vídeo um pouco diferente. Normalmente eu me sinto mais confortável. Quem já assistiu os primeiros vídeos do canal sabe que eu normalmente escrevo no blog primeiro, né, no site, que é o www.e-espiritualidade.com, e aí dos relatos de lá eu faço narrativas, né, muitas vezes narrações complementares acabam surgindo ali, e com essas narrativas eu transformo em vídeo e posto aqui no canal. Bom, também tem uma questão pessoal minha que eu ainda não falei sobre isso aqui, mas eu tô passando por um processo de tratamento terapêutico, essa parte eu já falei, mas o meu tratamento terapêutico, ele tá muito relacionado a questões obsessivas, processos de obsessão, e por uma questão, assim, na minha cabeça ainda de proteção, de tentar me proteger, até mesmo não tem nem a ver com os espíritos, mas eu vejo muito dessa questão de assédios mesmo na internet, principalmente para quem se expõe mais abertamente assim. Eu estava ainda trabalhando na minha cabeça, eu vou começar primeiro fazendo só capturas de áudio, e aí, se eu me sentir confortável, eu faço capturas de vídeo, né? Porém, para fazer relatos projetivos, que é o tema de hoje, assim, que eu queria trazer para vocês, eu me senti assim, hoje eu acordei e falei, eu quero gravar, né, vou postar lá para o pessoal no canal, mas acho que hoje eu tô preparada para fazer um vídeo, né, para botar minha carinha lá e começar a falar. Bom, mas enfim, esse é papo sobre o meu processo, é papo para outro vídeo, até queria também, como parte do meu processo de cura pessoal, trazer esses relatos para vocês, essas informações, mas eu acredito que isso realmente vai ficar para um outro momento, porque é um assunto muito delicado. Eu acho que a gente precisa aprender a desmistificar os processos obsessivos, principalmente dentro da espiritualidade, né? Não é porque existem literaturas que falam sobre isso, não é porque existe toda aquela codificação de Allan Kardec que as pessoas estão imunes a processos obsessivos, principalmente dentro de um contexto espiritual, sobre práticas espirituais que muitas vezes as pessoas canalizam mensagens ou passam informações achando que estão recebendo essas mensagens de espíritos mega evoluídos e na verdade não é, né? Mas enfim, bom, o meu relato de hoje é um relato projetivo. Primeiro que eu queria dizer aqui que eu não sou uma projetora astral consciente, assim, não tenho ainda projeções conscientes, né? Quando eu criei o Espiritualidade, foi no intuito primeiro de trazer informações para as pessoas relacionadas ao meu processo individual, que talvez pudesse trazer elucidações para quem está passando por algo similar ao que eu estou passando, né? E eu já tive, obviamente, projeções em forma de sonhos lúcidos, liberação também de memórias, mas eu já tentei fazer projeção astral, mas normalmente a minha cabeça sempre fica presa, né? E isso tem muito a ver com o processo que eu estou passando, que eu comentei agora há pouco, tem muito a ver com esse processo, tá? Mas eu tô trabalhando nisso, já tô fazendo tratamento terapêutico, tô trabalhando essa questão, mas eu não tenho uma prática de ficar fazendo técnicas projetivas. Eu já fiz, tá? Já fiz, mas hoje eu não faço mais. Então, a projeção astral não é uma coisa que eu trago como uma bagagem, assim, para poder falar isso abertamente para vocês. Então, o relato que eu tô trazendo aqui hoje é um relato pessoal e é um relato que ele não é... Ele é um relato... como que eu posso dizer, esporádico, ele foi pontual, né? Isso que eu quero dizer, é um relato pontual, tá? É óbvio que se eu tiver outros relatos projetivos, eu quero sim trazer aqui para o canal, mas hoje foi uma experiência muito específica. Bom,
como eu falei, eu já tinha tido várias experiências com sonhos lúcidos, né? E algumas projeções onde eu estava consciente, mas eu ainda estava muito, muito alerta sobre o meu corpo físico. Como assim? Normalmente a projeção astral consciente, né, pelo que eu vejo de relatos de outros médiuns que fazem isso de forma conscientemente, vocês têm a saída ali do corpo. Às vezes a pessoa já se percebe fora do corpo, mas tem ali a saída do corpo, tem as sinaléticas ali, que são as sensações, né, do desprendimento do perispírito do corpo denso, né, que é o corpo físico. E ok, a pessoa sai do corpo, às vezes ela vê o corpo dela deitado na cama, às vezes não vê, depende muito do nível frequencial ali que ela se projeta. Beleza. E você vai ter essa experiência ali no perispírito e depois quando você volta pro corpo, você tem toda aquela, tipo assim, o que eu quero dizer é, por exemplo, hoje eu estou aqui sentada, ciente que eu tô gravando para vocês, eu tô na frente de uma câmera, estou conectada aqui ao meu microfone, tô com o meu caderninho de anotações aqui na mão, dos tópicos que eu quero falar para eu não me perder, e eu tô ciente desse momento. Suponhamos que isso daqui fosse acontecer no plano astral e eu fosse ainda voltar para um outro nível de corpo. Tudo bem, mas eu estou aqui agora, né? É isso que eu quero dizer. A projeção consciente, eu imagino que ela seja assim, pelos relatos que eu vejo. E no meu caso, eu tinha essas projeções conscientes, né? Inclusive, até uma dúvida que eu tenho, se você que está assistindo é experiente em projeção astral e puder me ajudar com informações e partilhar experiências, mas quando eu saía do corpo, era uma projeção um pouco diferente, porque, tipo, eu sentia que alguma coisa estava saindo do meu corpo, mas não era o meu corpo astral. Tipo, eu ainda estava ciente que eu estava deitada na minha cama, mas eu conseguia controlar e visualizar tudo na minha tela mental. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, eu entendi que existe projeção astral e existe projeção mental, né? E eu acredito muito que isso está relacionado também com o cordão de prata e o cordão de ouro, né? Que o pessoal fala. Que na projeção astral, você desprende o seu perispírito do corpo físico. E esse perispírito do corpo denso, ele está preso por um cordão de prata. Cordão de forma metafórica, porque na verdade é uma série de filamentos que vem pegando todos os chakras, mas que quando você se projeta, eles se condensam ali e aí tem parece ser realmente um cordão, mas enfim, é um cordão de luz, na verdade, mas luz prateada, acho que é por isso que o pessoal chama de cordão de prata, enfim. E aí você vai lá no plano astral fazer essas coisas e tal. Do plano astral, se você for fazer uma projeção do seu corpo mental, que é uma projeção mental que o pessoal fala, que aí não é o seu perispírito, né? É uma projeção a nível mais espiritual, é mais sutil, é uma frequência muito mais sutil, mais sutilizada. Então, nesse caso, você tem a projeção mental e no caso por exemplo, eu tô encarnada na Terra, aí desencarnei, morri. Fui lá pro plano astral. Aí fiz o que eu precisava fazer, de repente eu recebi meu selinho lá de completista. E falaram para mim, olha, Amanda, você não vai precisar mais encarnar, você já é um espírito evoluído, você já está pronta para partir para novos rumos. Aí, numa dimensão mais sutil. Então, o pessoal fala que é a segunda morte, porque daí eu vou desprender o meu corpo mental, né, do meu perispírito, e esses corpos, eles são ligados por um cordão de ouro, né? Eu acho que tem relação, mas enfim. Isso são só divagações com base naquilo que eu leio, eu não sei se isso como eu sempre falo, né, eu questiono tudo, então tem coisas que eu tenho muita fé no que as pessoas falam, mas ao mesmo tempo eu também questiono bastante coisas, então eu espero um dia poder eu mesma, né, poder vivenciar essas informações no plano astral, mas por enquanto eu me atenho às teorias que as outras pessoas canalizam ou que elas trazem de informação das suas próprias projeções como forma de estudo, né? Enfim, então as minhas projeções, elas eram tipo assim, eu tava ciente que eu tava deitada, eu sentia meu corpo deitado,
É óbvio que, como eu estava no total controle ali do que estava acontecendo no meu plano mental, eu não tinha essa percepção tanto do corpo físico, mas eu sentia que eu estava deitada ali, sabe? Eu acredito que é diferente de uma projeção astral. Não sei se era uma projeção mental, se são projeções mentais. Aí você fala, aí eu vi, né, que, não tem como você fazer projeção mental diretamente do plano físico, será? Porque dentro do meu processo, né, de tudo isso que eu tô vivenciando, do meu tratamento, do processo de obsessão profundo que eu sofri, inclusive por seres que nem são desse planeta, eu tive muitas alterações na minha estrutura programática. Então pode ser que eu ainda não consiga projetar o meu perispírito para fora do meu corpo, porque a minha cabeça sempre fica presa, mas como o corpo mental, né, ele não serve as mesmas regras, digamos assim, programáticas do perispírito, eu consiga sair dessa forma. Porque a projeção, ela é inerente a todos nós, não é uma faculdade especial de ninguém, né? E você precisa se projetar toda vez que você dorme, você não vai ficar para sempre ali preso no teu corpo. Então pode ser que o meu próprio organismo tenha ali trabalhado, talvez também com a ajuda, obviamente, de mentores, para que eu consiga ter acesso a outras informações, poder ter os meus aprendizados, eu consiga fazer essas projeções de forma mental. Não sei, isso é especulação minha e de acordo com o que eu sinto dentro do meu processo. Bom, mas falei tudo isso só para contextualizar, porque eu sei que algumas pessoas vão questionar de falar assim, Amanda, você tá doida, né? Isso que você tá falando não tem sentido de acordo com o que já foi passado para nós por outros médiums e projetistas profissionais, mas enfim, esse é o meu processo, a forma como eu sinto a minha espiritualidade, estou partilhando aqui com vocês, e aí vocês, né, podem ver se faz sentido ou não, se de repente você tem algum conhecimento extra aí que pode me ajudar. Mas, bom, essa noite eu, antes de dormir, estava assistindo muito vídeo no YouTube sobre projeção astral, né? Eu assisto muito vídeo espiritualista e ultimamente eu percebi que eu tenho assistido muito conteúdo sobre projeção astral. Talvez o universo me falando assim, agora você já está começando a ficar pronta para você já ir iniciando nessas projeções, porque antes eu tinha muito medo, porque essas entidades, né, que estavam ali me assediando eram muito poderosas, muito fortes, então eu tinha medo de fazer projeções e quando eu tentava eu não conseguia, né, talvez porque eu mesma, né, um mentor ou meu eu superior tenha ali criado esse bloqueio para proteção, para não me traumatizar dentro desse processo, mas eu percebi que agora as coisas têm melhorado mais conforme eu vou dentro das técnicas da minha terapia espiritualista, eu vou me libertando, eu vou tratando e aí, obviamente, a minha consciência ela vai ficando cada vez mais liberta. E o meu perispírito também. Mas, enfim, eu vendo ali aquele material, eu pensei, gostaria muito de projetar. Acho que eu tô ficando pronta, eu estou, sabe, mentalmente mais preparada. Aí eu fui deitar para dormir e eu fiz as minhas preces e aí nas minhas orações eu falei para os meus guias, né? Falei, poxa, será que eu tô preparada para me projetar? Será que eu, assim, projetar conscientemente, trazer essa minha consciência carnal junto nessas projeções para eu ver o que realmente está acontecendo ali? Eu sei que vocês têm me protegido muito nesse sentido, porque, gente, são processos realmente muito fortes que eu tenho passado, mais pra frente, quem sabe eu traga alguns relatos para vocês, mas são coisas muito feias que acontecem dentro do meu campo energético. Essas entidades, elas criam verdadeiras gaiolas frequenciais, assim, através de implantes, através de chips, através de uma série de coisas, então é realmente muito traumatizante. Fora que a gente sabe que num processo normal de projeção, como a gente vive num grande umbral que é o planeta Terra, né? Você sempre vai se deparar com coisas feias do outro lado, mas é diferente quando você está num processo de obsessão profundo e quando você é um espírito, digamos, entre aspas, né, livre, e você pode se projetar e fazer o que você bem entender, é diferente. Enfim, e aí eu falei com os meus guias, falei com os meus mentores, falei, poxa, né, eu queria muito me projetar, eu queria... Agora que eu tô em tratamento, né, eu tô melhorando, tô me tornando cada vez mais consciente das minhas faculdades
mentais, porque eles faziam um controle de percepção muito forte, você entra num estado de fascinação e hipnose muito severo, assim, gostaria de ir me projetando e tal. Mas como eu não faço técnica projetiva nenhuma, eu fui dormir com esse pensamento, e o vídeo que eu assisti na noite anterior falava muito sobre a técnica das mãos, né? De você contar os dedos quando você tá em projeção para você perceber se você tá fora do corpo, a movimentação energética e tudo mais. E aí eu falei, bom, beleza, dormi com essa informação, foi a última egrégora que eu acessei antes de dormir e fui deitar. Fiz a minha prece e fui dormir. Aí eu tive uma noite de sono normal, tranquila. Até tive uns sonhos assim, normal. Sonhos que eu acredito serem oníricos mesmo. E beleza, eu percebo que pra mim a projeção ela acontece de forma, né, das experiências que eu tive, quando eu já tive uma noite de sono normal, porque eu já dormi tudo que eu tinha que dormir, e eu não vou entrar em ondas teta, ondas delta, porque esse é o sono profundo. Eu me desprendo muito mais no modo alfa. Eu sei que tem gente que se desprende mais quando tá no sono profundo e sai do corpo, quando o corpo realmente adormece. Eu sou no modo alfa. Talvez seja porque as minhas projeções não sejam normais. Eu acredito que não, por conta de tudo que eu passei e ainda tô passando, mas quando eu tô no modo alfa, ressonando entre o dormindo e o acordado, é quando minha mente consegue se projetar. Ou é nesses momentos que eu tenho sonhos lúcidos. Então, e isso obviamente acontece no período da manhã, né? Ali pelas 7 e pouco, 8 e pouco da manhã, às vezes até mais tarde, dependendo de quanto eu tô disposta a ficar na cama, né? Enfim. E aí eu tive um desprendimento leve do meu corpo, que eu olhava para minha mão assim. Eu falo do meu corpo porque nesse momento eu realmente, sim, eu ainda estava pareada com o meu corpo físico. Não vi, obviamente, meu corpo físico, mas eu vi eu senti que eu estava deitada, mas o corpo mental, por mais que ele não tenha uma forma tão adensada quanto o perispírito, mas por ser a sua própria mente, você pode projetar e moldar ali o que você quiser, né? Então, no meu caso, eu plasmei sim um corpinho ali pra mim, e aí eu olhava para minhas mãos e eu falava assim, nossa, eu vou contar meus dedos, né? Aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei, nossa, eu tenho 6 dedos. Então, poxa, eu tô fora do corpo. Só que nisso eu voltei. Aí eu voltei de novo, aí eu senti meu corpo físico, eu falei, caramba, né, vou relaxar mais um pouco. Aí relaxei mais um pouquinho, e aí eu tava deitada de buço, e aí eu falei, bom, eu vou tentar fazer a técnica da movimentação energética. E aí eu imaginei uma bola de luz branca na minha cabeça, que ela ia se movimentando dos meus pés à cabeça, dos meus pés à cabeça. Só que como eu tava deitada de buço, eu visualizei isso transitando sobre o topo da minha cabeça e a minha coluna até passar pelo meu pé e depois voltar. E eu fiz isso bem mal e porcamente, acho que umas 2 vezes. E aí eu peguei e já me senti saindo do corpo. Porém, pela primeira vez, que das outras vezes que eu tive esse tipo de projeção, eu não tinha ciência do processo, porque eu falava, não é normal, eu tô sentindo meu corpo físico deitado, eu sei que eu tô deitada, eu tô sentindo que eu tô deitada, mas a minha mente, ela tá se esticando. É uma sensação esquisita, parece que a sua cabeça, ela faz assim, ó, ela se estica, e você tem a tela mental bem vívida ali na tua cabeça, do que tá acontecendo, você tem controle do que tá acontecendo, mas você é um controle parcial, porque se você faz um movimento brusco com o teu corpo físico, essa conexão quebra. É assim que acontece. Por isso que eu desconfio que não é uma projeção astral, é uma projeção mental. Como ela acontece diretamente do corpo físico, aí eu já não sei. Mas é como eu sinto. Ai, desculpa, acho que eu bati no microfone. É como eu sinto. Bom, aí eu saí, mas ainda ciente do meu corpo físico, mas eu falei, bom, vou continuar, né? E é uma projeção bastante difícil de você sustentar. Normalmente ela dura pouquíssimos minutos, porque o nível de energia, né, pra você tem que ficar em modo estátua, tipo, você não pode, qualquer movimentação ao seu redor, você vai voltar. A conexão mental, ela quebra. E aí eu senti que eu tava me mexendo, que eu tava saindo do corpo.
Só que a minha visão, ela tava avermelhada, como se eu estivesse enxergando tudo através das minhas pálpebras, sabe? E eu tava no meu quarto, olhava tudo, mas era uma visão meio avermelhada, meio turvo. E aí eu falei, cara, talvez essa é a sinalética querendo me mostrar que, tipo, uma parte da minha consciência tava no meu corpo físico, que tava de olho fechado dormindo, e a outra tava em projeção. Vocês entendem? Então, por isso que eu acho que realmente não era uma projeção astral. Enfim, e aí eu fui, e aí eu me projetei no meu quarto. Só que assim, a projeção astral normalmente ela já é passiva de associações, de onirismo, né? Coisas que a sua cabeça preenche ali. Eu percebo que no mental é mais forte ainda, muito mais forte. Porque, tipo, assim... barulho de helicóptero. Aqui é assim, é barulho de manutenção no prédio, no condomínio da frente, helicóptero, criança, uma loucura. Mas eu percebi que as associações nesse plano são muito mais fortes. E aí eu peguei, porque o seu corpo mental ele é pura frequência, né? Não que o perispírito não seja, mas no corpo mental eu percebo que isso é muito mais forte. Então, dependendo do seu nível de pensamento, é o que você vai ver literalmente. Não dá nem para nenhum outro espírito tentar manipular alguma coisa assim, a não ser que você já tenha alguma coisa no seu corpo astral, um implante, um chip, alguma coisa, mas caso contrário, não. Então, é um processo muito mais forte, assim, nesse sentido. Para você ter um nível de consciência mais, assim, estar lúcido é bastante difícil. E aí eu me projetei no meu quarto. Aí eu moro num apartamento, meu quarto fica nos fundos, eu me projetei no meu quarto, ainda vendo meio avermelhado. Aí a minha visão começou a ficar colorida quando eu comecei a sair do quarto, eu comecei a caminhar pelo corredor em direção à sala. Quando eu cheguei na sala, eu já não estava mais na sala do meu apartamento, eu já estava na sala eu já estava na cozinha da casa da minha tia. A gente, há uns anos atrás, morávamos em um quintal com 3 casas. A casa dela era uma, a minha casa era outra. Isso faz bastante tempo, mas foi uma casa onde tiveram muitas experiências fortes ali. Então eu sempre minha mente sempre volta para esse lugar. E aí eu já estava então ali na cozinha da casa dela. E aí eu pensei, bom, e isso ciente do meu corpo físico, tá? Eu tava fazendo tudo isso com a cabeça. Falei, bom, tô aqui. Eu preciso... Aí você fala, mas qual que é a diferença disso de uma meditação, por exemplo? A diferença é o estado de realidade da coisa. Eu não sei explicar, mas era uma projeção, mas... enfim, gente, só vivenciando mesmo para saber. E aí eu falei, bom, dizem que quando você tá em projeção assim consciente, você precisa chamar o seu mentor, né? Porque... para você ser amparado ali, para você não cair em armadilhas e tal. Então, eu vou chamar meu mentor. Aí eu falei assim, e é muito louco, né? Porque eu pensei, olha a outra sinalética, eu pensei em chamar o meu mentor, mas eu acabei falando com a boca. Provavelmente porque não era, tipo, já era o meu corpo mental, entende? Então, se você pensa, você meio que fala. Só que não tem boca. Ai, gente, é estranho. Enfim, eu vi a minha mão, mas acho que era a única parte do meu corpo que eu plasmei, porque o resto eu acho que eu não tinha... Porque lembrando aqui agora, eu não tava nem andando, eu meio que flutuava, mas meio que não era nem uma volitação. É bizarro, é diferente. Você tem uma sensação de preenchimento do ambiente onde você tá, mas é a sua individualidade, mas você percebe o todo, sabe? Por isso que eu acho que era no plano mental mesmo. E daí eu peguei e falei assim, poxa, vou chamar meu mentor para ele me ajudar. Aí eu pensei assim, tô fora do corpo. Gente, eu tô fora do corpo. Algum mentor pode me ajudar? Aí nisso, eu levei um susto porque apareceu na minha frente uma freira, toda de cinza, inclusive a cara dela estava coberta. Ela era inteira de cinza, tava inteira, tipo, uma freira vestida de cinza. Aí eu fiquei tipo, que é isso? Né? Na hora, por uma defesa mental,
eu projetei a minha mão para frente, eu fiz um movimento assim, e aí da ponta dos meus dedos saíam espinhos. E esses espinhos atingiam bem a parte do peito dela. Só que meio que não fez nada, sabe? Aí ela pegou e fez assim para trás, ela tirou a venda do rosto dela, né? E aí ela olhou para mim e falou assim... Era um rosto de uma mulher, né? Uma mulher de pele clara, de meia idade, assim. E aí ela pegou e deu um sorriso pra mim. Aí ela pegou e falou, vem cá, vamos lá que eu vou te ajudar. E eu falei, então tá bom. Meio com uma percepção, tipo, desculpa aí, né? Tipo, por pura defesa, você surgiu do nada, eu já saí atacando você. E aí pra mim é muito comum, tá? Quando eu tenho esse tipo de projeção... e nos meus sonhos lúcidos ou em reativação de memória, eu acho que eu devo ter tido alguma encarnação que eu fui envolvida com magia, talvez até seja o motivo pelo qual eu esteja sofrendo esse processo de obsessão profunda que eu tô sofrendo hoje, e muito poder com as mãos, né? Eu plasmo e faço muitas coisas com as mãos. E aí eu peguei e fui seguindo a mulher. Aí ela saiu da cozinha, nessa casa da minha tia era a cozinha, a lavanderia, aí uma escada que saía pro quintal. Ela saiu andando em direção ao quintal, tal, e aí ela começou a falar comigo. Foi uma projeção super curta, deve ter durado uns 3 minutos, porque realmente, gente, é muito difícil de sustentar isso com a mente, tipo, demanda uma energia, um nível de concentração absurdo pra você, porque uma vez que você tá acoplado no seu corpo, tipo, não tem como você desligar o seu corpo físico. Se você mexer o braço, ao respirar mais profundamente, a conexão quebra e você volta. E aí eu peguei e ela conversando comigo, e aí na minha mente veio a noite anterior, né? Que eu tinha pedido, eu conversei com meus guias, se eu tava preparada, se eu tinha estrutura mental para ver para ter uma projeção astral consciente, com base naquilo que eu ia acabar vendo, enfim. E aí ela começou a falar sobre frequências, ela falou bem assim, que tudo é frequência, né? E que o nosso corpo, a nossa frequência, ela é a oficina do mal, oficina eu não sei se pode falar essa palavra no YouTube, se ele corta, mas que era a oficina do capirotinho. E ela quis dizer assim, que ele usa, ela não falou literalmente, mas ela meio que, tipo, eu captava o que ela estava falando com a boca, mas ao mesmo tempo a minha mente fazia os processamentos ali, não sei se eram informações também que ela estava me passando, mas ela estava falando de uma forma bastante cautelosa, que ele usa essas frequências, quando eu falo, gente, não é a entidade, tá? Mas eu imagino que seja as maiores organizações trevosas mesmo do planeta Terra, que usam essas frequências baixas. Ela estava falando especificamente de frequências baixas, tá? Para manipular as nossas percepções, principalmente em projeção astral. Então, por exemplo, você tá em projeção astral, daí você, sei lá, tá numa frequência de vergonha. Por mais que você se projete conscientemente, provavelmente o nível frequencial que você vai acessar não é muito bom, porque o seu corpo energético, ele momentaneamente está envolvido ali naquele nível de frequência. Aquela faixa vibracional que você está acessando é da vergonha, né? Então, a realidade que você vai ver projetivamente é a da vergonha. Não sei se vocês têm essa percepção, quem faz projeção conscientemente, mas toda vez que você se projeta, você tá ali num nível vibracional, certo? Então, qual foi o sentimento que te predominou naquele dia? Provavelmente vai ser nesse nível, nessa faixa vibracional que você vai se projetar quando você dormir. E aí ela quis dizer que essas faixas que são de energias densas e negativas, eles manipulam muita coisa. Então, por isso que é difícil até você estar em estado de consciência, porque é muito controle da percepção, às vezes tem onirismos e associações que não são suas, que são coisas implantadas, enfim. E aí ela falou assim que às vezes não, ela falou assim, às vezes essas frequências podem ser usadas por Deus naquele momento que você está passando, mas a maioria das vezes não é. Eu senti que foi meio que um alerta, tipo, presta atenção nas frequências que você está trabalhando ali durante o dia, no seu pensamento, porque é isso que tanto principalmente o seu corpo mental, ele é puramente
as frequências do seu pensamento, que são as formas pensamento. Então, dependendo do que você estiver vibrando naquele dia, essas frequências podem ser usadas para o bem ou para o mal. E aí foi isso. Aí eu falei, eu tô sentindo que eu tô voltando. Aí ela, tipo, olhou pra mim com um sorriso e aí eu, voltei. Voltei assim, né? Não o corpo astral, eu voltei a plano mental, porque meu corpinho já tava ali, eu tava ciente de onde eu tava. É uma experiência muito forte, toda vez que eu tenho esse tipo de projeção, eu fico mexida durante o dia, porque é uma experiência para o corpo físico muito diferente. Eu não sei como que é a projeção astral, só a projeção astral do perispírito, mas eu não sei se também algum projetor já conseguiu fazer projeções mentais, mas é uma experiência muito forte, porque as sensações nesse plano, elas são diferentes, elas não é tipo, você não fica prestando muito atenção no tato, no olfato. Você sente cheiro das coisas? Sente, mas dependendo daquele momento, a sua cabeça, ela meio que vai se focar naquilo que realmente importa. Então, naquele momento, o que realmente importava era o layout onde eu tava e o que a mulher estava falando. Até mesmo porque se eu fosse focar em outras coisas, eu acho que eu não ia conseguir sustentar conscientemente esse processo por muito tempo. E já foi, assim, bem curto, né? Teria sido mais curto ainda. Enfim, gente, esse era o relato que eu queria trazer para vocês. Enfim, eu sei que há controvérsias, né? Porque dizem que projeções mentais não são possíveis no corpo físico. Mas eu acredito que existem, como já dizia a frase, existem muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa boa filosofia pode acreditar aí. E eu acho que tem muitas coisas que essas entidades fazem, né, em nível tecnológico, que está muito além da nossa compreensão. Então eu tomo muito cuidado em escrever coisas em pedra, de falar, não, tal coisa só acontece no perispírito, assim, assim, assado. Eu tomo um pouco de cuidado, porque eu penso, se nós somos as crianças do universo e a gente ainda tem um monte de coisas para aprender, quem somos nós para fazer tais afirmações de tecnologias e engenharias genéticas que nem fomos nós quem criamos? Né? Então, a minha terapeuta sempre fala, Amanda, tenha a sua percepção aberta, não racionalize coisas que só o sentimento pode dar significado, porque às vezes você até limita a sua experiência espiritual, que ela é subjetiva de cada um, embora existam regras, algumas regras gerais, mas tem coisas que elas são particulares de cada pessoa, de cada espírito, dependendo da sua bagagem que você traz ali, das suas encarnações passadas, dos processos que você está vivenciando naquele momento da tua vida. Então não dá pra gente, falar que é assim e acabou, né? Então eu tento manter as minhas percepções abertas e aceitar várias possibilidades do que pode estar acontecendo comigo nessas projeções, mas eu não acredito que elas sejam menos válidas do que uma outra projeção astral do perispírito, por exemplo, né? Então é isso, eu vim trazer esse relato, mas não sei se tem pessoas que passam pelo mesmo que eu passo, ou já passaram e ficaram na dúvida. E até mesmo pela mensagem que a mulher trouxe. Então, quando você tiver, por exemplo, numa projeção e você naquele dia estava vibrando numa faixa muito negativa ou mais negativa, né? Que dentro da escala de ondas vibracionais existem as positivas, mesmo que nós estejamos num grande umbral que é o planeta Terra, não significa que você não possa ter experiências evoluidíssimas e maravilhosas aqui dentro, no sentido de que existem faixas vibracionais muito positivas e iluminadas de amor aqui na Terra, né? Mas é óbvio que a maior chance realmente de você ter uma projeção e ver coisas estranhas, ela é muito maior. Então, quando você estiver vibrando, de novo, helicóptero, quando você estiver vibrando naquele dia no nível mais baixo, preste atenção quando você se projetar conscientemente, se tudo aquilo que você está vendo é realmente o que está acontecendo, ou se são... imagina que uma realidade vibracional é como se fosse uma tela de computador. Eu sou a programadora e você é o usuário, tá? Imagina que se eu tenho um controle daquela realidade, porque ela tá... Eu
tenho muita inteligência, eu sei como acessar o código, eu sei como hackear o sistema, vamos colocar assim. Eu sei como hackear o sistema. E ela tá ali em sinergia comigo, ela tá em afinidade comigo, nada me impediria, se eu sou uma pessoa mal intencionada, no caso, de todas as pessoas, os usuários que acessarem aquele sistema dentro daquela faixa frequencial, elas vão, obviamente, acessar o que elas querem, mas também o que eu quero que elas acessem. Então eu pensei muito nisso. Eu gosto muito dessa visão, já falei aqui no vídeo anterior, dessa visão não romantizada do plano espiritual, porque existem muitas tecnologias e muitas coisas que tá muito além da nossa compreensão, né? Tem gente que gosta de deixar à mercê tudo, é a vontade de Deus, eu não sou muito partidária dessa visão, até porque, por mais que Deus está acessível a nós, mas não é Ele ainda que controla essa realidade, senão a gente viveria num mundo feliz, né? Enfim, tem muitas coisas que acontecem aqui que são outras consciências mesmo que fazem, e isso envolve muita tecnologia energética. E então, eu acredito que eu senti de trazer esse relato mais por conta dessa parte da mensagem. Presta atenção quando você se projetar. Será que o que você está vendo ali é o que você quer ver ou o que querem que você veja? E eu falo para vocês, existem espíritos, né, que são extremamente inteligentes, articulados. E eles sabem fazer uma mensagem parecer ser positiva e de luz quando eles querem, mesmo quando ela não é. Então toma cuidado quando você se projetar, principalmente aqueles médiums que usam da projeção astral como fonte de informação para trazer informações canalizadas para um número de pessoas, se aquilo que você está trazendo realmente faz sentido, se está conectado com a espiritualidade de luz. Porque eu vejo muitos médiums na internet que às vezes trazem mensagens do plano espiritual e já falam, a espiritualidade falou que não sei o que, nanana. E aí você vai ver, às vezes o teor da mensagem não é muito positivo, mas ela viu uma coisa ali plasmada na frente dela e tipo, que negócio incrível. Só que, poxa vida, se você tava no nível vibracional tão baixo, como é que você passou o dia inteiro estressado, tretando, como é que você se projetou à noite e foi por um lugar incrível e maravilhoso, lindo, belo, cheio de luz e recebeu um monte de informação maravilhosa para você canalizar para um monte de gente? Não sei. Eu vou saber um dia quando eu vivenciar isso, mas eu normalmente costumo desconfiar um pouco de tudo que eu ouço, eu questiono bastante, então eu acho que eu vim trazer essa mensagem mais nesse intuito para vocês prestarem mais atenção, porque eles sabem disso, eles usam isso para manipular vocês, independentemente se você tá no processo obsessivo ou não, tá bom? Bom, pessoal, desculpa que o vídeo aí ficou longo, mas é o meu primeiro relato, acho que eu vou aprender a falar menos, eu falo bastante, mas eu vou aprender a falar menos nos próximos. Eu acho que por enquanto, quando forem relatos assim como esse, eu vou fazer vídeos falados, e quando forem relatos relatos mais daquilo que eu posto no blog, eu ainda provavelmente vou continuar fazendo as capturas de áudio, até porque eu acho que as pessoas podem ouvir como se fosse um podcast. Não precisam estar necessariamente na frente da televisão, mas elas podem ouvir fazendo outras coisinhas, enfim. Ou colocar lá para tocar e ficar lá de olho fechado ouvindo. Sei lá, eu gosto de fazer essas coisas. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se isso fez sentido para você, se você já passou por uma experiência como essa, se você acha que eu tô viajando, ou se você tem alguma informação importante aí que você pode também trazer para me ajudar. Tudo que eu tenho dessas experiências eu trato em terapia. É uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. No meu caso é terapia espiritualista, porque eu alio a psicanálise com outras técnicas como a apometria, como a humanometria, como a regressão, constelação familiar, taquiônica, enfim, são técnicas que tratam o meu lado espiritual, né? Mas eu também não deixo de tratar do meu lado mental. Então, obviamente, eu peguei já de associações aí dessa freira de cinza. A espiritualidade sabe, né, que a gente costuma ir muito na internet. O que significa sonhar com freira vestida de cinza?
significa tal coisa. Então, eu acredito que essa mulher apareceu ali como um recado pra mim. Ela falou a parte falada e o restante, tipo assim, eu vou deixar você pensar, porque eu sei que você vai acordar e você vai estudar sobre, então você vai fazer as associações ali que você precisa, dentro do seu processo, né? Então, eu vou levar isso com certeza em consideração, mas, bom, é isso. Deixem aí nos comentários, então, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá? Que eu tento postar vídeo toda semana. E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!